Mas, olha que interessante, né? A gente falava aqui dos assuntos que o pessoal não ousa tocar. Um deles é a questão que a gente denunciou, e o Pepe Escobar também denunciou em inglês, do evangelistão do pó, né? Da associação entre os generais, a juristocracia e o tráfico de drogas para estabelecer uma pax em que você maximiza os ganhos, com ganho de monopólio, né, e você racionaliza os custos, porque a repressão passa a ser a combinada. Né? Isso aqui deixa eu fazer uma apreensão e tal, sendo que as receitas do tráfico de drogas da cocaína é fundamental para financiar Black Ops, operações clandestinas da CIA e do Mossad. Sempre a gente enfatiza isso para mostrar como o destino do Brasil, a depender do império e do inner circle, do círculo interno restrito que tem seu esquema dentro do Deep State dos dois partidos, vinculado com a extrema-direita israelense, o esquema do Benjamin Netanyahu, eles não vão deixar eleitores morenos, cucaracha, determinar se esse ganho de monopólio e essa racionalização de custos, o fluxo de grana, inclusive para fechar, manter as cotações dos ativos financeiros, ele não vai deixar eu e você, brasileiro, decidir. Pode ser que a gente consiga? Pode ser. Agora, em princípio, eles vão agir contra. Então, a gente sempre critica todo mundo que reduz a disputa no Brasil a um aspecto paroquial, como se só dependesse de uma composição. Ai, junto ou não junto, o PT e o Ciro Gomes. A gente tem que contar também, óbvio que essa questão aí da aparência é importante. Teve lá na Argentina a eleição, ela foi vice, chamou alguém moderado, tudo bem, tem o seu espaço. Agora, a gente não pode esquecer da substância, a gente não pode focar em demasia na sombra projetada na parede da caverna e esquecer o pessoal lá com a mãozinha fazendo a sombra que está sendo projetada. Então a gente sempre chama atenção para o quão chave para essa disputa de cachorro grande geopolítica entre o atlanticismo e os eurasianos, quando os Estados Unidos estão sendo encurralados na Eurásia, na outra receita, que era a rota da heroína, tão bem descrita pelo Pepe Escobar, está ficando cada vez mais difícil, né? E então mais importância relativa assume o aspecto da droga na América do Sul. E aí é mais um daqueles temas tabu, Piero. Faz quase um ano, foi no início de novembro do ano passado, que a gente publicou os laudos da cena do crime da Marielle Franco, que deitam por terra a narrativa oficial da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro, inclusive deita por terra para qualquer pessoa que soma 2 e 2, que o principal suspeito possa ser aquela pessoa que não tem uma perna desde a bacia, que é vizinho do Bolsonaro. O Bolsonaro tem pecados? Muitos, até por isso que ele foi escolhido para estar onde está. Agora, esse não. Esse não. E aí o pessoal, inclusive, né, juntou a fome com a vontade de comer e colocaram mais uma faca no pescoço do Bolsonaro com essa história de tentar aproximar ele com a Marielle. Aí até você veja, a gente desmontou essa história, mostrando que Saci Pererê não é Rambo. A gente mostrou isso de uma forma tão popular que tentaram substituir, sem que qualquer pessoa percebesse, na virada do ano passado para esse ano, o assassino presumido, suposto, trocaram. Todo mundo falava, é o vizinho do Bolsonaro, é o vizinho do Bolsonaro. Aí, eis que, de repente, tentaram plantar que o assassino era, na verdade, o sujeito que apagaram lá na Bahia, que esse sim tinha o físico de rolo, de Batman, Rambo, etc e tal. Aí, mais uma vez, a gente falou, mas peraí, eles estão supondo que a gente é idiota? Como que eles trocam o principal suspeito? E aí, nessa semana já voltou de novo o vizinho do Bolsonaro, eles ficam alternando, enfim, não faz o menor sentido essa história. Mas aí você veja, na esteira disso, a gente publicou o laudo pericial naquela altura, que foi o que matou essa narrativa. Como explicar, Piero, primeiro, que esse laudo não tenha vazado nos 2 anos, né, 1 ano e meio que antecedeu, que foi só a gente recebendo ali no final de outubro, início de novembro do ano passado, que esses laudos que estão prontos há muito tempo viessem a público. Segundo, como explicar, num artigo que repercutiu tanto, inclusive internacionalmente, quando o Pepe Escobar publicou a sua coluna, que ninguém próximo da Marielle Franco, e aqui eu faço referência especificamente ao seu padrinho político, Marcelo Freixo, a sua irmã, Aniele Franco, a sua viúva, né, todos eles sempre se pronunciando no Twitter com aquela pergunta que virou palavra de ordem, quem matou Marielle e por quê? Como explicar que nenhum desses indivíduos mencione aqui o documento que foi vazado e coloque, enfim, pô, não chamem as dezenas e dezenas e dezenas de policiais antifascismo no PSOL, PT, PDT, para interpretar aquilo e falar, peraí, a narrativa da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro não faz sentido. Aí eu falei, obviamente a gente aqui se furta de fazer juízo moral, eu pensei, será que eles temem, em falando isso, ter o mesmo fim da Marielle Franco? Mas a gente tem um relato, inclusive, aqui do Fernando Nogueira Martins Júnior, né, que por muito tempo lutou contra o abuso de autoridade, e ele falou o seguinte, quando houve o assassinato da Marielle Franco, ele que tinha um grupo ali, um coletivo de
pessoas de formação jurídica antifascista abordaram lideranças do PSOL, inclusive o próprio Marcelo Freixo, ele relatou isso no ar aqui no programa, oferecendo de fazer uma investigação paralela para evitar que o pessoal plantasse prova, suprimisse prova, etc e tal. Então, primeiramente, ninguém no partido, no entorno, teve a ideia do que ele falou que é natural nesses casos de grande repercussão. Você fazer uma auditoria da investigação que está sendo feita, ninguém acredita na lisura da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ultracorrupta, com exceções, mas enfim, em princípio, né, sujeita a pressões, etc e tal. O normal, nesses casos, é você formar uma investigação paralela. Ninguém teve a ideia. Mas aí eles tiveram espontaneamente, procuraram, e o pessoal não deu a menor bola. E não foi feita. E mesmo assim, a gente vai e publica o vazamento dos laudos, que mostram que tem alguma coisa muito errada durante a intervenção federal no Rio de Janeiro do senhor Braga Neto, a quem o então comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, creditou a volta ao poder dos militares junto com Bolsonaro e Sérgio Moro na mesma ordem de grandeza. Os 3 pilares da volta dos militares ao poder são Sérgio Moro, Jair Bolsonaro e Braga Neto, que até ali só tinha feito a intervenção federal no Rio de Janeiro, e nunca ficou muito claro, mas aí quando a gente vê a questão chave do Evangelistão do Pó, inclusive a importância disso na relação com o imperialismo, a gente passa a compreender, porque havia relatos diversos aí na comunidade de segurança pública, e principalmente inteligência de segurança pública, que o combate ao tráfico de drogas naquela ocupação federal era contra o Comando Vermelho. O pessoal usava o Estado, o poder de polícia do Estado, as Forças Armadas do Brasil, para asfixiar financeiramente o Comando Vermelho e permitir o avanço do PCC, seja diretamente, seja através das facções do Rio de Janeiro aliadas. Isso foi fundamental para que em março de 2019, já no mandato de Bolsonaro, e já com Sérgio Moro como ministro da Justiça e General Heleno como ministro-chefe do GSI, fosse articulada uma reunião no Presídio Federal de Rondônia entre o Fernandinho Beiramar, representando o Comando Vermelho, e o Marcola, representando o PCC, para celebrar a paz e a associação comercial e chegar a esse monopólio de maximização de ganhos e racionalização dos custos. Com patrocínio de quem botou eles lá, quem fez a transferência foi o Sérgio Moro. Lembra? O Sérgio Moro, isolando liderança, mandou os dois ficarem lá um mês em Rondônia, acertando. E de lá para cá, não teve mais guerra de decapitação de cabeça em presídio entre Comando Vermelho e PCC. E aí você vê, a gente falou isso lá atrás, ninguém fala um ai, nenhum responsável político questiona isso, ninguém questiona que raio que foi essa importância central do Braga Neto para os militares voltarem ao poder, que não a intervenção no Rio de Janeiro, quando se deu esse assassinato da Marielle Franco, e a gente vê a confirmação disso, por exemplo, nessa semana, quando chega a notícia do avanço territorial, agora já pode falar, do PCC no Rio de Janeiro em prejuízo do Comando Vermelho. Então você tem a aliança de todas as forças policiais, Exército, milícia, PCC, etc e tal, para asfixiar o Comando Vermelho e poder consolidar esse monopólio e os ganhos de monopólio, que inclusive são transnacionais. Você também fica ainda surpreso, Piero Line, com ninguém querer tratar dessa questão chave para entender por que a América do Sul é tão importante para o imperialismo, por que não vai ser dado aos eleitores, se eles não garantirem isso, o direito de decidir os destinos do Brasil? Não, ninguém fala isso. E todo mundo fala, na verdade, que resolver todos os problemas são os freios e contrapesos entre as instituições daqui. Como se as pessoas acreditassem na fada madrinha, entendeu? Que vai num passe de mágica, os mesmos atores que fizeram toda essa meleca vão resolver ela. Como se eles quisessem e tivessem esse compromisso. É a mesma coisa, Romulo, em relação ao documento lá do Tacla Duran. Você está entendendo? É a mesma coisa. E aí fica esse negócio que a gente fala, esses negócios aqui no site dos malucos, dos explosivos, dos homens-bomba, dos não sei o quê, você está entendendo? Da Al-Qaeda ideológica e cognitiva, então não vale. Porque aí é teoria da conspiração e tal, e aí a onda é essa também. Daqui a pouco é isso. As pessoas falam, não, esse negócio de guerra híbrida é teoria da conspiração. Isso tudo é teoria da conspiração. Não existe. Essas grandes articulações. Não existe. Tudo tem que ser resolvido localmente. Quer dizer, você não pode ser nem uma coisa nem outra, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Entendeu? Nem tudo é a maquinação feita dentro do gabinete do Dr. Caligari, lá em Washington, mas, pelo contrário, nem tudo é o acaso das coisas que vão andando sem querer aqui, entendeu? Como se não tivesse nenhuma agência de pessoas que estão pensando esse processo de uma maneira holística.
que é isso que a gente tenta fazer aqui, eu acho, pelo menos. Tenho serviço, vou ficar.